Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai iniciar finalmente um cursinho de Python aqui nesse canal. Para começar, sem delongas nem nada, que eu não quero enrolação aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar o nosso ambiente pronto para trabalhar com Python, né? Um ambiente de desenvolvimento. Então a gente vai trabalhar com a versão 3.7 do Python para cima. Aqui eu já deixei um script pronto aqui, como sempre. Se não couber na descrição do YouTube, eu coloco num arquivo separado para você poder baixar ele aí. Então aqui é o seguinte, eu vou só te explicar que eu acabei de fazer essa instalação aqui e aí eu já fui salvando tudo aqui no arquivinho para ficar mais fácil para a gente aqui, certo? Então aqui na primeira linha eu estou dando um install aqui no Python 3.7, Python 3.7 dev e no idle do Python 3.7, o pip3 do Python 3 e o virtual env. Aqui no caso aqui, se você reparar aqui, eu já modifiquei a minha versão do Python aqui para Python 3.7. Então, se eu entro aqui, se eu digito no terminal aqui do Linux Mint, Python, você vai ver que vai estar a versão 3.7. Essa é uma máquina virtual, acabei de configurar ela aqui. Então, é o seguinte, o que acontece? O Linux Mint já vem com o Python 3.6 e o Python 2.7 instalado. Se você conferir aqui, ó, quando eu terminei a instalação aqui, eu fui conferir que já tinha o Python 2.7, desculpa, o Python 2.7 e o Python 3.6, no caso aqui, certo? Eu resolvi instalar a última versão do Python, que é a 3.7, na verdade no site do Python tá 3.7.3 neste momento, e para mim aqui no Linux veio a versão 3.7.1. Eu acho que essa pequena diferença de versão não vai fazer tanta diferença assim. Então a gente instalou aqui e aí o que eu tive que fazer? Para modificar quando eu digitava no caso Python aqui, eu já caía no console do Python 2.7 no caso aqui. Então para modificar isso aqui no Linux, eu tive que vir aqui e dar um sudo update alternatives -- install e aí esse caminho aqui, ó, /user /bin, e aqui eu tô falando que é o Python no caso com nome de Python. E aí eu especifico o caminho que eu quero instalar aqui no Alternatives aqui do Linux Mint e no caso do Ubuntu também. O que acontece aqui? Aí ele vai instalar e já vai colocar como padrão. Como eu terminei de configurar essa máquina virtual, quando eu rodo esse comando aqui no caso aqui ele já deve ter adicionado outra versão, outra linha do Python 3.7 aqui. Depois eu removo isso aqui. Quando você rodar isso aqui a primeira vez, se você não tiver nenhuma versão padrão do Python no Alternatives do seu Linux, ele vai te falar que ele já foi configurado. Então você pode, por exemplo, só digitar no terminal do seu Linux aí Python, que ele vai cair já na versão certa aqui. Aqui no comecinho você vê a versão aqui que ele está utilizando. Para sair você digita kit e abre e fecha parênteses, ou exit e abre e fecha parênteses aqui. E aí no caso, se você tiver outra versão do Python, você tem que rodar essa outra linha de comando aqui, ó. E aí eu vou rodar ela aqui para você ver. Porque aqui, ó, no caso, no meio ele tá falando que só tem essa versão do Python aqui configurada. Então não tem o que configurar. Mas se você tiver, por exemplo, Python 2.7, mais Python 3.6, 3.5, um monte de versão do Python aqui no Alternatives, você vai ter que selecionar uma das versões. Aí você roda esse comando que eu deixei aqui. E aí você seleciona o número da versão 3.7 do Python que a gente tá que a gente tá instalando aqui. Certo? Aqui embaixo eu deixei um comando aqui para isso aqui, porque eu tive um problema de permissão aqui. Não tive depois posteriormente. Por exemplo, se eu rodar aqui, ó, vou deixar isso aqui, ó, pip3. Esse comando aqui, eu tinha deixado ele. Deixa eu voltar como estava. Esse comando eu tinha deixado ele assim, certo? E aí a gente rodaria ele no terminal só para atualizar
os instaladores de pacote aqui do Python no caso aqui, certo? Aqui já está atualizado porque eu já rodei, certo? E aí, quando você for instalar, por exemplo, algum módulo, a gente ainda vai aprofundar nessas partes aqui do sistema, mas só para você ver, eu vou tentar reproduzir o erro que ocorreu comigo para você entender e resolver aí contigo também. Pip install, vamos supor que eu esteja instalando PyMySQL, certo? Isso é um módulo do Python. Aqui, aconteceu de novo. Ele está me falando que eu não posso instalar porque eu não tenho permissão na pasta dist packages, aqui no caso aqui. É isso mesmo? Dist packages aqui, certo? Falando que eu não tenho permissão. E aí, o que eu fiz foi simplesmente rodar esse comando aqui e dei permissão para todo mundo ter permissão, na verdade, naquela pasta ali. O que não é muito recomendável, que agora se eu rodar aquele comando ali, ele vai instalar. Você vê que instalou aqui desculpa. Isso tudo aqui. Deixa eu voltar, eu não tinha essa linha ali. Deixa eu colocar aqui pip3 install PyMySQL, certo? E aí ele instalou o PyMySQL. Esse, novamente, é um módulo do Python aqui que você provavelmente vai ter que instalar muito módulo quando você estiver utilizando a linguagem Python. E a gente ainda vai aprofundar nesse assunto. Eu vou desinstalar ele aqui. E aí, essa linha de comando aqui resolveu o problema. Não acho que seja a solução ideal, mas a gente não costuma utilizar... instalar os pacotes dessa maneira aqui. No caso, a gente vai utilizar um IDE para a gente escrever os nossos scripts Python, e aí eu já deixei aqui para você aqui o comando para instalar esse IDE, que é o PyCharm, que é um editor de texto que tem muitas funções, que tem todas as funções dele são voltadas para o Python. Então ele te ajuda muito a aprender a desenvolver, porque ele te dá dicas quando você começa a digitar o código, ele te dá dicas, ele tem cor assim, diferentes em cada trecho do código. Você vai entender quando a gente entrar nele aqui. Então a gente vai utilizar os ambientes virtuais dentro do PyCharm, e aí eu vou te mostrar aqui como funciona e já eu te mostro no Windows. Então eu ainda não abri o PyCharm, só pra gente fazer tudo junto aqui, e aí vamos aqui no nosso menu aqui e procurar pelo PyCharm. E aí eu vou abrir ele aqui. Então todos os nossos scripts, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer aqui dentro do PyCharm, certo? Aqui na primeira telinha do PyCharm, ele apareceu aqui perguntando se eu quero importar alguma configuração ou não importar nada. Como eu não tenho nada aqui para importar, eu vou dar um OK. E aqui ele pede para eu ler o contrato, né? Claro, o contrato de instalação aqui. E aí confirmar que eu li e aceitei os termos do contrato ali. Então, vou dar um confirmar aqui e vou dar um continue. Aqui ele pergunta se eu quero mandar... No caso ali, ele coleta dados para melhorar o software, no caso. Se você quiser enviar dados, você dá um send use static. Se você não quiser enviar nada, dá um don't send. Aqui nessa telinha ele pergunta se eu quero um tema escuro ou um tema claro. Isso aí vai do seu gosto. Se você gosta de fundo escuro com código nessa maneira aqui, deixa o tema escuro. Se você gosta de tema claro com código dessa maneira aqui, coloca no tema claro. Eu vou deixar no que veio por padrão e vou dar um next feature plugin aqui no caso. No final aqui eu vou dar um start using PyCharm. Aqui ó, ele já abriu e como a gente não tem nenhum projeto já em Python, já funcionando aqui, é até bom que a gente cria um projeto e eu já te explico mais ou menos o que vai acontecer aqui. Então aqui eu vou clicar em Create New Project, certo? Aqui eu estou criando o ambiente do meu projeto aqui. E aqui embaixo tem uma opção Project Interpreter. E aí ele me fala que ele está criando um novo Virtual Environment aqui, certo? Então aqui, ó, eu vou descer isso aqui e aí eu vou te mostrar essas opções aqui. Aqui ele fala que está criando um novo Virtual Environment using isso tudo aqui, certo?
E aqui é a localização do nosso Virtual Environment. Aqui eu não coloquei nome no meu projeto, mas eu vou mudar aqui, eu vou clicar isso aqui, dar um browse e vou ir lá para minha área de trabalho, certo? Para a gente criar, você pode escolher a pasta que você quiser aí no seu computador, certo? Aqui eu coloquei a minha área de trabalho e aqui você vê que aqui embaixo já mudou para Home, Otávio Miranda, área de trabalho. E aí, Venk. Aqui eu vou colocar um outro nome, projeto qualquer, que eu não tinha colocado. Vamos colocar um nome bonitinho, né? Vamos colocar curso Python. Aqui eu estou fazendo tudo em tempo real com você, para você entender como é que funciona as coisas aqui tudo certinho, certo? Aqui embaixo ele me fala Base Interpreter. Como a gente já configurou aqui no scriptzinho que eu te mandei, o Python 3.7, ele já está me falando que vai usar o Python 3.7 como Base Interpreter, como interpretador principal desse projeto aqui, certo? Mas eu poderia, por exemplo, utilizar qualquer uma dessas versões aqui, caso eu precisasse de um ambiente diferente, certo? Então vamos deixar o 3.7 aqui. Aqui ele me fala Inherit Global Site Packages. Aqui no caso aqui ele me pergunta se eu quero herdar todos os pacotes que eu instalei dessa maneira que eu te mostrei anteriormente aqui, que a gente instalou e eu já desinstalei o PyMySQL aqui, certo? Então não está mais instalado. Se eu quiser, por exemplo, herdar, marcar aqui para herdar os pacotes globais, todos os pacotes que eu instalei aqui, nessa maneira aqui, vão ser herdados para esse projeto aqui, certo? Se eu não marcar essa caixinha aqui, nada do que eu instalei aqui de módulos vai vir para esse projeto aqui. Esse projeto vai vir limpo, sem nenhum módulo adicional, certo? Aqui ele te pergunta se você quer disponibilizar este ambiente virtual para todos os projetos. Não é interessante, porque este ambiente virtual é deste projeto, deste único projeto aqui, certo? Então não vou fazer nada aqui, vou só deixar isto do jeito que está aqui, certo? Aqui eu vou marcar Inherit Global Site Packages, porque caso eu já tenha instalado alguma coisa aqui na minha máquina, algum módulo global na minha máquina, ele já herda aqui, certo? Então vou dar um Create Project aqui. E isso que eu te mostrei aqui agora, ele vai acontecer, eu vou marcar essa caixinha Show Chips on Startup. Vou desmarcar essa caixinha aqui só para não ficar aparecendo isso aqui, mas você não precisa fazer isso. Você pode ler todas as dicas que aparecem aqui se você quiser, e vou dar um close aqui. O que acontece aqui é o seguinte, você vê que ele já criou aqui na lateral aqui a pasta curso Python que a gente conversou, que é essa pasta aqui, que está na área de trabalho, certo? E dentro dessa pasta tem uma pasta que chama Venk. Essa é a pasta que está o ambiente virtual todo do nosso projeto, certo? Se você olhar aqui, você vê que essa pasta Venk já está aqui dentro. Essa pasta aqui não pode ser apagada, porque o PyCharm está confiando que o Python o interpretador do Python que a gente está utilizando está dentro daquela pasta lá. Se você olhar aqui em bin, vai ter aqui os executáveis aqui do Python, certo? Então não vamos mexer nessa pasta aqui. Para você criar qualquer arquivo Python, você pode clicar aqui na pasta raiz do seu projeto e acessar New e acessar Python File, certo? E aí você coloca, por exemplo, qualquer nome. Não precisa adicionar a extensão .py, se quiser também não faz diferença. Todo arquivo que você criar para o Python tem que ter a extensão .py, certo? .py, assim. Mas aqui no PyCharm ele não requisita que você faça isso, porque ele já, como a gente selecionou aqui que a gente está criando um arquivo Python, ele já adiciona a extensão aqui pra gente, como você está vendo aqui, certo? E aqui, antes de qualquer coisa, a gente vai fazer um Hello World, Olá Mundo aqui na linguagem, para que não dê azar posteriormente, certo? Então vamos digitar aqui print. Isso aqui no Python, essa função print aqui, é uma função que
que exibe coisas na tela, que exibe números, strings ou qualquer coisa. Então a gente vai digitar aqui print, vai abrir aspas, duas aspas. Quando você digita uma aspas no PyCharm, ele já sabe que você precisa fechar aquela aspa, então ele já abre duas e coloca o cursor no meio, certo? Então você pode digitar aí Hello Road e colocar uma exclamaçãozinho no final. E aí, aqui no caso aqui, você vê que não tem nada pra gente fazer, não tem um botão pra gente clicar aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em Run e vou clicar em Run aqui para executar esse comando que eu acabei de digitar, certo? Esse scriptzinho que eu acabei de escrever. Ou eu posso pressionar Alt Shift F10 também para executar. E aí, quando eu clico em Run, ele pergunta para mim qual arquivo, se eu quero editar as configurações ou se eu quero executar esse arquivo. Isso não acontece sempre. É só porque não tinha nada para ser executado nesse projeto ainda. Então, como eu já vou executar esse arquivo, vou dar um executar. E aí aqui embaixo você tem uma espécie de console que te dá um output de tudo que você está fazendo aqui, certo? Aqui no PyCharm. E ele conta as linhas que você digitou. Se você digitar alguma coisa, por exemplo, uma função aqui do Python, ele vai deixar as linhazinhas coloridas aqui, desse jeito aqui, certo? E uma outra coisa que eu queria te mostrar aqui, que com esse scriptzinho que a gente gerou aqui anteriormente, a gente também instalou o idle. Então o que acontece? Se você não quiser, toda vez que você for fazer, que a gente for falar, que a gente tiver uma nova aula, você criar o que eu não recomendo, eu recomendo que você faça um diretório aqui dentro. Se você vier aqui na raiz do seu projeto, você vem aqui em New, cria diretório, e aí para cada aula eu recomendo que você digite, por exemplo, aula 1, e aí para aula 2, New Directory, aula 2, porque assim você vai vendo o seu progresso, certo? Você vai, ou então se você quiser dar outro nome para as pastas, aqui como essas pastas aqui são partes do nosso projeto, é recomendável que a gente não coloque, não vamos colocar espaço ou começar o nome da pasta com número. A gente tem umas regrinhas específicas para isso aqui que a gente vai chegar posteriormente nesse curso, certo? E para eu criar algum diretório dentro dessa pasta aqui, new, e aí Python file, e aí eu posso colocar o nome que eu quiser. Eu estou colocando main aqui porque eu não tenho nada em específico que eu queira colocar nesse momento. Se eu quiser executar este arquivo em específico, eu tenho que vir em Run, e aí eu dou um Run, e aí ele vai perguntar qual arquivo que eu quero executar. Eu quero executar esse segundo aqui, que eu coloquei aqui. E aí, como não tem nada nele, você está vendo aqui que não tem nada aqui embaixo aqui, certo? Se eu for criar, por exemplo, um novo projeto, uma outra coisa que eu estou esquecendo aqui de te falar. Se eu quiser, por exemplo, instalar algum módulo, você lembra que eu te mostrei aqui como que a gente instala algum módulo por aqui pelo prompt comando, que são os módulos globais aqui do Python. Se eu quiser instalar um módulo especificamente para este projeto aqui, se você olhar aqui na pasta lib, você vai ver que não tem nada aqui, certo? No Python 3.7, a pasta aqui, ó, site packages, tá vazia aqui, certo? Se eu quiser instalar algum módulo especificamente neste projeto, só nele, em nenhum outro, eu posso vir aqui em File, Settings, e aí eu vou lá no projeto aqui que a gente está utilizando, curso Python, Project Interpreter. E aí, aqui dentro do Project Interpreter, está vendo que tem um monte de outros módulos aqui, ó. Esses módulos aqui, ó, já estavam instalados no computador, certo? Não são módulos que a gente tenha instalado. Mas, vamos lá, se eu quiser colocar um novo módulo aqui, eu venho aqui no maisinho, e aí aqui em cima eu digito o nome do módulo que eu quero. Por exemplo, eu estou pegando um PyMySQL aqui para Cristo, mas vamos fazer o teste com ele. Eu clico aqui no PyMySQL, dou Install Package, e aí ele vai instalar esse módulo aqui só
direto no nosso projeto ali, ó. Vou dar um OK aqui. E aí você vai ver que agora essa pasta aqui, a Site Packages aqui, não está mais vazia. Se você conferir aqui, ó, o PyMySQL está aqui. E aí se eu quisesse importar esse módulo, importe PyMySQL. Eu sei que isso tudo pode parecer um tanto confuso para quem está começando aí agora, mas não se preocupa com isso. Eu tô dando uma passada por cima aqui do PyCharm, porque o que acontece? Este é o IDE que a gente vai utilizar para o resto do curso inteiro. Então é importante que você entenda o que acontece aqui. Mas geralmente quando a gente for falar de alguma coisa específica aqui, eu vou te explicar como que faz, então não se preocupa com isso, eu te explico novamente, certo? Então beleza, aqui no PyCharm tudo pronto aqui, certo? Vou fechar esse módulo. Se eu quisesse, por exemplo, criar um outro projeto, eu posso vir aqui em File, New Project, e aí eu escolho a mesmíssima telinha que apareceu lá pra gente, e aí eu não vou passar por esse processo todo de novo aqui com você. Então eu vou fechar, não vou criar outro projeto, vou fechar o PyCharm aqui. Uma outra coisa que a gente instalou aqui, com esse scriptzinho que eu te mostrei, foi o idle. O idle também é uma ferramenta muito interessante para quem está aprendendo. Aqui, ó, até para desenvolvedores experientes, no caso aqui, que o idle está aqui em desenvolvimento no Linux Mint. Aqui. Se você clicar aqui no idle, ele vai abrir um shell do próprio Python aqui, certo? E aqui você pode fazer, por exemplo, operações como se você estivesse gerando um script aqui, ó. Por exemplo, print. Vou dar um Hello World aqui de novo. E aí você vê que ele já executou a função print com a string Hello World e imprimiu na tela Hello World, certo? Eu posso fazer, por exemplo, conta de mais 2 igual a 4, 5 mais 5 é igual a 10, 5 menos 2 é igual a 3, certo? 2 vezes 10 é igual a 20, 2 dividido por 2 é igual a 1.0. E aí, os operadores aí que você pode brincar com isso aqui são o mais, o menos, o dividido. Você pode também fazer isso no PyCharm, no script no PyCharm, se você quiser, e dar um run lá, igual eu te mostrei. Mais, menos, o sinal de dividido, o sinal de multiplicação, certo? Esses são os básicos. E aí aqui vem alguns outros operadores que você pode brincar. Por exemplo, você pode utilizar os parênteses para precedência, né, de operadores. Por exemplo, se você quiser fazer assim, 5 mais 5, e aí só depois de ter o resultado disso aqui, você dá um vezes 2, certo? Você pode utilizar os parênteses para precedência aqui de operadores, certo? Você pode também fazer outros tipos de operações, por exemplo, 9, e aí 2 sinaizinhos de multiplicação significa potência, né? 9 elevado a 3, por exemplo, 9 elevado a 2, 2 elevado a 2... desculpa, eu coloquei só um, são 2. 2 elevado a 2, certo? 2 elevado a 3. E aí você faz a potência aqui no caso, certo? O outro operador é esse aqui de 2 barras, que faz uma divisão e te retorna só o número inteiro da divisão, sem as casas decimais, certo? 10 dividido por 2, no caso seria 5. Se eu der só um sinal de divisão, ele vai vir com casas decimais. Aqui também no idle, se eu quiser digitar algo com mais de uma linha, por exemplo, vou te dar um exemplo, while true, e aí tá vendo aqui que eu não terminei a expressão, então eu dei um enter, o PyCharm já detectou isso, e aí ele já pulou uma linha identando o código para mim, certo? A gente vai falar da identação posteriormente, que é só uma das partes mais importantes da linguagem aqui pra gente no momento que a gente está escrevendo código, né? Aí ele já identou aqui o código para mim. E aí eu posso, por exemplo, criar uma variável aqui, sei lá, texto igual, vamos lá, texto igual a input
A gente pode fazer uma brincadeirinha simples aqui, ó. Texto igual input, digite um número. E aí, eu vou dar um print, eval, texto. Só te explicando o que aconteceu aqui, o while é um laço, certo? Ele vai ocorrer com essa expressão aqui, e a gente vai chegar nisso posteriormente. Eu tô só te dando alguns exemplos aqui para você já ir brincando aí com o seu while. O while é um laço, então ele vai executar tudo que está dentro aqui desse bloco de código aqui para sempre, porque como eu tô falando que true, a expressão aqui é verdadeira, sempre verdadeira, ela nunca vai ser falsa, essa expressão aqui, ele vai sempre executar isso aqui que está dentro do bloco de código. E aí o que acontece aqui? Como eu estou usando essa função input, essa função ela para o comando e pede para que eu digite alguma coisa na tela. Então ele não vai ficar executando para sempre o tempo inteiro, ele vai parar na tela, perguntar para eu digitar um número aqui no caso, e aí o que eu digitar aqui vai ser salvo nessa variável texto aqui, certo? E aí, aqui embaixo, na próxima linha, eu dou um print, falo para ele mostrar na tela o que eu quero aqui, e aqui dentro da função print, eu estou falando para ele dar um eval no texto que eu digitar. O que acontece aqui? Eval, ele vai executar esse texto aqui como se fosse código. Mesmo Python, certo? Tudo que eu digitar dentro desse texto aqui, dessa função eval, ele vai tentar executar como se fosse código. E aí o que acontece? Você vai ver que legal. Vou dar um enter aqui pra gente sair. E aí aqui ele está me perguntando, depois que eu dei 2 enters ali, ele já está executando esse trecho de código que eu digitei aqui, certo? Então aqui depois que eu dei o enter, ele me pediu para digitar um número, eu vou dar um número, certo? Ele vai imprimir só 5 na tela, certo? Coisa mais simples do mundo. Se eu digitar 1500, ele vai imprimir 1500 na tela. Porém, como eu estou mandando ele avaliar tudo isso que eu estou fazendo aqui como código, aqui eu posso digitar, posso ter, por exemplo, uma calculadora. Vou te dar um exemplo. Ó, 5 vezes 5 mais 10 elevado a 2 menos 1500 vezes 3. Um exemplo. Isso é uma conta grande, certo? Essa conta geral que eu fiz aqui, ele vai avaliar e vai me dar um resultado aqui, que no caso aqui era negativo, certo? E aí eu fiquei preso aqui, como eu dei um laço while true aqui, que essa expressão sempre vai ser verdadeira, esse laço aqui, esse loop aqui dentro, esse bloco de código que está aqui dentro desse while, nunca vai terminar, certo? Ele sempre vai continuar me pedindo um número aqui, sempre que eu executar isso aqui. Então, para eu sair disso aqui, eu dou um Ctrl C para ele interromper isso aqui. E aí, isso aqui foi só te apresentando o idle. E aí mais uma funçãozinha interessante do idle é que se você voltar aqui, se eu quiser reexecutar aquele código ali, eu posso, por exemplo, pressionar Alt P e aí ele volta reexecutando tudo que eu digitei ali. Cada vez que eu pressiono Alt P, ele recupera alguma linha que eu digitei, certo? Porém, se eu fechar o idle, já não tenho mais aquelas linhas de comando que eu digitei lá. Eu nem sei se salva, se o idle salva o histórico antigo. Deixa eu abrir de novo pra gente conferir aqui. Senão a gente fala bobagem. Não tenho mais, ó. Aqui eu tô apertando Alt P, eu não tenho mais aquilo que eu digitei anteriormente, não tá salvo em lugar nenhum. Então o que acontece? Se eu quiser, apesar de eu poder fazer isso com PyCharm, que é o que a gente vai utilizar por padrão nesse curso, se eu quiser criar um arquivo aqui, eu posso vir aqui em Arquivo, File, New File, e você vê que você tem 2 janelinhas agora do idle. E aí, aqui eu posso digitar, por exemplo, aquela nossa funçãozinha, aquele nosso scriptzinho que a gente fez lá, while true, como é que foi? Texto igual a input. Aqui agora eu vou digitar um digit, uma conta. Vou dar um espaço aqui, vou dar um enter, print. E aí a gente colocou um eval na função texto, certo? E aí, se eu quiser executar isso aqui agora, eu posso vir em run e
selecionar essa opção aqui, ou pressionar F5 ou selecionar essa opção ROM Module. Aqui ele tá me falando que o arquivo não tá salvo, eu não salvei ainda. Ele pergunta se eu quero salvar, eu vou salvar, vou dar um OK. Vou escolher lá a minha área de trabalho. E vou salvar isso como script.py. Eu vou dar um salvar, você vê que ele já está executando aqui esse script que eu acabei de criar aqui, certo? Então 5 mais 3... E aí ele me dá o resultado, 5 vezes 2, certo? E aí ele está executando. E aí agora, por exemplo, se eu sair do idle, eu posso vir aqui no desenvolvimento aqui, voltar no idle, e aí eu posso mandar ele abrir um arquivo. Por exemplo, se eu escolher arquivos recentes, é mais fácil, porque foi o último que eu abri. E aí ele tá aqui o meu script.py. Se eu mandar ele abrir esse arquivo aqui, toda vez que eu fizer alguma modificação, eu posso dar um F5 aqui nesse arquivo. E aí ele já executa aqui, tá vendo? Deixa eu ver se eu mudar alguma coisa aqui. Ele vai pedir para eu salvar. Vou dar um Ctrl S para salvar. E vou mandar executar, tá vendo? Já tá executando. Esse pode ser um método, se você gostar de utilizar esse método aqui. Também é a mesma coisa, vai ser a mesma coisa lá do PyCharm. A única diferença é que aqui, nesse método aqui, você vai precisar ou utilizar um sistema para criar o seu ambiente virtual aqui específico, ou você vai ter que instalar os módulos globais, né, no Python global do modo da primeira maneira que eu mostrei lá, certo? Mas é uma opção também. Então, eu vou deixar isso aqui como sendo a nossa primeira aulinha aqui. Não falamos nada especificamente do código em si, a gente ainda vai falar sobre o código em si, mas eu vou deixar isso aqui como sendo como a gente criando o nosso ambiente, o nosso ambiente para a gente começar o nosso curso, certo? E agora eu vou mostrar para você como a gente faz a mesma coisa no Windows. Só as instalações eu não vou detalhar muito porque os programas são os mesmos. Eu vou só te mostrar os mesmos, aliás. Eu não vou só te mostrar como é que a gente faz as instalações no Windows, certo? Então, já com o Windows aberto aqui numa máquina virtual, para você instalar o Python, você precisa baixar o Python aí, certo? Então você vai ir em python.org. E aí, aqui no site do Python aqui, você vai vir em Downloads. E aí aqui já em Downloads, de cara aqui, você vai já ver que já tem, ó, Download for Windows aqui no caso, Python 3.7.3. E aí você baixa isso aqui. No caso aqui eu já baixei, tá aqui, essa versão aqui. Então a gente vai executar esse executável que baixou aqui do Python, certo? No Windows ele não vem com Python, então se você digitar aqui, por exemplo, antes de instalar Python, você vai ver que você vai ver que ele abriu. Eu achei que não ia abrir nada. Abriu uma loja aqui para você obter. Não sei como, não testei isso aqui, não sei se funciona. Isso aqui, se alguém já testou, fala aí para as outras pessoas aí que estão assistindo esse vídeo se funciona ou não, que aí fica um jeito mais fácil. Eu abri o terminal, mandei executar o Python, ele abriu a loja para instalar o Python, certo? Mas aqui, como a gente já baixou, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na instalação do Python e vou marcar a Install Launcher for All User, vou marcar isso aqui, Add Python 3.7 to Path, e aí eu vou clicar aqui em Customize Installation, vou ver se está tudo marcadinho aqui bonitinho, igual tá aqui, certo? Vou deixar tudo marcado porque a gente vai precisar de tudo aqui. Vou dar um Next. Aqui eu não vou alterar nada. A única coisa que é interessante eu saber aqui é na onde esse Python está sendo instalado. Se possível, até salvar esse caminho aqui em algum lugar. Vou salvar isso aqui num documento de texto. Eu estou fazendo aqui só para te dar um exemplo. Caminho Python. Porque se por algum motivo você precisar utilizar esse caminho do Python, você sabe de onde ele está, certo? E vou dar um install aqui. Enquanto ele está instalando aqui, eu vou dar um confirm aqui, para ele poder instalar. Enquanto ele está instalando aqui, eu vou vir aqui no Internet Explorer e vou procurar por download PyCharm, certo?
E aí eu vou cair nesse site, da JetBrains.com. E aí eu vou clicar no site aqui. E aí o site completo é esse aqui, ó, JetBrains.com, PyCharm/downloads. Eu vou deixar esse link aí na descrição do vídeo para facilitar para você. E aí aqui eu tenho duas versões do PyCharm, a versão Professional e a versão Community. E a versão Community é gratuita, a versão Professional não, certo? Então você vai baixar essa versão Community aqui. Eu já baixei ele aqui, ele tá aqui na minha área de trabalho aqui, ó. Vou só esperar terminar a instalação do Python aqui. Normalmente é mais rápido, mas como eu estou numa máquina virtual aqui, então tá meio lento aqui. Mas é rapidinho essa instalação aqui. E aí a gente instala o PyCharm. Terminada a instalação, tá vendo que foi instalado com sucesso aqui. Vou dar um close aqui. E aí a gente já pode testar se o Python foi instalado. Se eu der um... Ai, essa loja, eu esqueci aqui. Se você tem que fechar o terminal e abrir mais uma vez. E aí agora a gente vai ver se o Python foi instalado. Pronto, agora sim. Aqui a gente entrou dentro do console aqui do Python, no caso. E aí o que acontece aqui? A mesma coisa do idle que eu te mostrei anteriormente. Eu posso utilizar isso aqui para a gente fazer qualquer coisa aqui, certo? Print Hello World. Só que, como a gente mandou instalar o idle também, então o idle deve estar por aqui no Windows também, certo? Então a gente pode fazer os nossos testes, as nossas brincadeiras aqui, por dentro do idle, que eu te mostrei anteriormente no Linux aqui. Aqui no Windows eu não vou aprofundar muito nas coisas, porque eu já falei muito sobre isso no Linux. É a mesmíssima coisa, a única coisa que muda é um sistema para o outro. Windows e Linux, porém o Python e o PyCharm são a mesmíssima coisa, as mesmíssimas coisas nos dois sistemas. Vamos sair aqui, dar um kit, abre e fecha parênteses. Então vamos instalar o PyMySQL, vou dar 2 cliques aqui, PyCharm, desculpa. Vamos instalar o PyCharm aqui, vou dar um sim aqui. E aí, vamos dar um next, vamos ver, eu acho que eu não vou ter que mudar nada, create text shortcut, update, não vou mudar nada, aqui eu vou mandar ele associar os arquivos Py, sempre que eu abro um arquivo Py, ele abre nele, você pode marcar alguma opção dessa se você quiser aqui, vamos dar um next, install. E aí, terminada aqui a instalação, vou marcar essa caixinha aqui para executar o PyCharm depois que eu terminar a instalação, para a gente já fazer a primeira configuração, certo? Aqui eu não vou importar nenhuma configuração. Vou aceitar, marcar a caixinha para aceitar o contrato de instalação. Está perguntando se eu quero enviar estatísticas de uso aqui, eu vou dar enviar. Aqui ele me pergunta também se eu quero usar o tema escuro ou o tema claro. Eu prefiro o tema escuro. Você pode mudar clicando aqui, certo? Vou dar um next e vou dar um start using PyCharm. E aí a gente já caiu naquela telinha que a gente caiu no Linux da outra vez. Aqui eu vou ir mais rápido um pouquinho, porque eu já falei muito sobre isso. Então vamos dar um create new project. Aqui eu vou colocar na minha área de trabalho aqui, você pode colocar em qualquer lugar do seu computador que você tiver permissão, é claro, né? Vou em desktop. E aí no meu desktop eu vou colocar curso Python. Vou dar um OK. Não existe essa pasta aqui. Então, como não existe aqui, eu vou clicar com o botão direito, vou dar um new folder. Curso Python. Vou dar um OK. E aí, OK, com a pasta curso Python selecionada ali no caso. E aqui eu vou falar o interpretador. Então eu vou clicar aqui embaixo. Aqui ele está me falando que vai utilizar Virtual Env. Aqui é o local, onde ele está criando o ambiente virtual. Aqui o Base Interpreter aqui é o Python 3.7. O caminho é completamente diferente do Linux, é óbvio. Você pode marcar a caixinha para herdar pacotes globais, modos que você instalou utilizando o pip aqui. E aí vamos dar um create aqui, certo?
Depois que eu criei o meu projeto, eu vou fechar essa janelinha aqui de dicas aqui. E aí o meu projeto está aqui no canto esquerdo aqui. Aqui para eu criar algum arquivo, eu posso vir clicar com o botão direito na raiz do meu projeto e escolher Python File. Posso nomear o meu arquivo o nome que eu quiser. Não preciso colocar o .py aqui no caso. E aqui, se eu quiser criar um diretório para cada aula, create new directory, aula 1, ok. E aí, se eu quiser criar os arquivos da aula 1, teste 1, e aí teste 2, e aí teste 3, e aí tanto faz. Se eu quiser dar um print hello world, dou um print, abro e fecho parênteses, dentro de aspas, dentro dos parênteses eu coloco hello world. E aí aqui eu clico aqui em run e seleciono a opção Run, certo? Aqui, ó, ele ainda não vai executar, porque ele ainda está executando alguns processos aqui, ó. Vamos aguardar terminar de executar esses processos aqui, e aí a gente consegue mandar ele dar um Run aqui no nosso arquivo aqui, certo? Aí, agora que terminou, a gente pode vir aqui e mandar dar um Run aqui, e aí ele vai perguntar qual arquivo que eu quero executar, no caso esse teste aqui, teste 1. E aí ele vai dar um print aqui embaixo, Hello World. Aqui você tá vendo as letrinhas muito pequenininhas aqui. Quando a gente for falar especificamente da linguagem Python, o que a gente está fazendo aqui agora no momento é só deixando o ambiente pronto para a gente trabalhar. Quando a gente for trabalhar com a linguagem Python, e aí eu vou colocar uma letra bem grande para você poder ver certinho tudo que a gente está fazendo, certo? Não se preocupe com essa letrinha miudinha aqui que está aqui no PyCharm no momento. Então aqui, tudo pronto. Se você quiser, por exemplo, instalar algum módulo aqui, especificamente nesse ambiente aqui, dessa pasta aqui, desse projeto curso aqui, você pode vir aqui desculpa, eu nem falei para você, né? Em arquivo, file, settings, e aí você vem em version control, desculpa, project, e aí o nome do seu projeto, no caso aqui meu é curso Python, e aí você vem no Project Interpreter, e aí aqui no Project Interpreter, você vem aqui no maisinho aqui do lado, e aí você instala, por exemplo, vamos pegar o PyMySQL de novo para Cristo, vou clicar nele aqui e vou mandar Install Package, e aí você vai ver que ele vai instalar o PyMySQL especificamente aqui nesse ambiente aqui deste projeto aqui, e não em outros ambientes, certo? Aqui o PyMySQL foi instalado, a gente pode sair daqui, e aí se eu, por exemplo, der um import PyMySQL, você vê que ele já está aqui nesse ambiente aqui, certo? Funcionando aqui, bonitinho, do jeito que tem que ser, certo? Então, beleza aqui. A gente terminou a instalação aqui no Windows também. Então é isso, pessoal. Volto a repetir novamente, essa primeira aula foi uma aula introdutória, não falamos muito apesar de eu ter mostrado alguns trechos de código, a gente não aprofundou em nada, eu não expliquei nada detalhadamente do que a gente estava fazendo, a gente somente montou o nosso ambiente para a gente começar o nosso curso, certo? Então, a partir da próxima aula, a gente começa realmente a ver códigos. Então, a gente viu como fazer a instalação do Python e do PyCharm no Linux e do Python e do PyCharm no Windows, beleza? Então na próxima aula a gente já começa a ver um pouco de código. Até a próxima. Abraço!